Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital e simultaneamente pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje, o meu convidado personifica a frase do escritor inglês Louis Naser, que diz o seguinte: um homem que trabalha com as mãos é um operário. Um homem que trabalha com as mãos e o cérebro é um artesão. Mas um homem que trabalha com as mãos, o cérebro e o coração é um artista. A arte abrange tudo, a poesia abrange tudo. Então, tudo isso sai de dentro. E no Parada Obrigatória de hoje, Germano Romero te convida para um passeio pela idílica beleza natural de uma das regiões da Áustria, habitada desde a Era do Ferro. Exatamente, Rose. O Parada Obrigatória hoje vai estar em Hallstatt, no interior da Áustria. Não saiam daí que a gente volta já. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora, não abra mão da sua companhia. Fica comigo, voltamos já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. O artesanato paraibano encanta pela beleza, surpreende pela diversidade de elementos de uso do nosso cotidiano, através de mãos talentosas e criativas, como as do artesão Carlos Henrique da Cunha Vieira de Melo, ou Cacá Melo, nosso convidado de hoje. Cacá, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós e de antemão te agradeço abrir o seu espaço, sua casa e seu ateliê para nos receber. Eu que agradeço, Rose. É um prazer estar aqui, fazer parte e mostrar também para todos, né, a beleza que nós temos, a nossa cultura. E sobretudo o seu talento. Vamos lá, mas eu quero saber um pouco da tua história. Qual a tua origem, de onde você vem? Você é de onde, que cidade? Na realidade, eu nasci aqui. Certo? Mas minha infância foi toda no interior. Que interior? São Miguel do Taipu. Então, só que eu vivi na terra, no interior, não foi na zona urbana, e sim na zona rural. Certo, aí nesse sítio. Você veio para a cidade, aí Isso. Foi estudar. Você Isso. fez que curso? Eu fiz um curso que não tinha nada a ver com o que eu queria. Então, foi uma administração de empresas. Né? Não tinha nada. Terminei, concluí, mas não tinha nada a ver comigo. Eu tentei fazer um outro que seria arquitetura, que... Identificava um pouco já seu talento, né? É. E então, Cacá, em que momento, que circunstância, em que ponto exato da sua vida você se descobre com esse talento reconhecido pelo Brasil, além fronteiras? Bom, inicialmente já venho da infância, né? Praticamente vivi minha infância no interior, na terra, com a natureza. Então isso influenciou muito. Sim, mas até aí você já sabia que você tinha talento? Porque a natureza encanta a criança, de qualquer forma. Eu poderia falar isso inconscientemente, porque a gente convivia isso em contato com a natureza. Então, desde criança, eu já fazia o trabalho com o barro, brincando com uma criança e fazendo um prato para comer, tá entendendo? Aproveitando o momento de chuva que pegava aquela na estrada, na terra, o barro. Então, e que dali já
trabalhando com a madeira, tirando a casca para fazer anel. Então, são coisas que já vêm desde a criança. Você está falando de que idade, mais ou menos? Estamos falando de 10 anos, 9, 10 anos. Você já se descobria como artesão, mas não sabia ainda exatamente, porque 10 anos, não é exatamente isso que eu quero fazer, tanto que você foi fazer administração. Isso. Mas em que momento aí vem com toda força esse talento, de mãos dadas, pode-se dizer, com a vocação? Em que circunstância? É isso que eu quero. Eu sou um artesão, eu sou um designer, eu sou um artista. Então, você sabe que a gente, para sobreviver, a gente precisa de trabalhar. Vivemos no mundo capitalista e nesse mundo a gente tem que ir em busca daquilo que dá a sustentabilidade do exatamente. Dia a dia, né? Então as coisas que você tem, às vezes está guardado, está dentro de você, mas você ainda não conseguiu colocar para fora, tá entendendo? Eu já coloquei, trabalhei aqui com marketing, eu mesmo criei, fiz esse trabalho que também tem uma coisa com arte, né? Sem dúvida. Então a arquitetura, e com criatividade. Então, daí a coisa foi surgindo, até que foi aparecendo outras coisas que onde eu trabalhei, procurei em busca de uma grana. Então daí veio à tona aquela questão, não, eu tenho que trabalhar com arte. Então no interior, a primeira peça que eu vi foi uma madeira sendo queimada. Isso era onde, Cacá? Que cidade? Sapé. Sapé. Ela estava sendo queimada pelo nativo, eu digo nativos, são as pessoas que moram, né, ainda que não usam fogão a gás, e eles estavam fazendo fogo com as madeiras. E eu observei aquilo dali e disse, puxa vida, estão queimando madeiras são madeiras belíssimas, que aquilo dali dá alguma coisa. Então foi daí que começou a surgir. Você já tinha esse olhar, né? Já tinha esse olhar. A pessoa olha para uma madeira, claro, tem que ser muito bonita, muito diferenciada, para que chame a atenção. Mas você já tinha esse olhar que vislumbrava o valor da madeira e o que ela já via lá na frente. Exatamente. E foi daí que começou, foi o primeiro impulso. Aí eles estavam queimando lá a madeira. Então eu peguei aquela madeira queimada, tirei, inclusive, praticamente do fogo. E dali eu comecei a observar e disse, não, vou fazer uma peça com isso aqui. Aí fiz, a primeira peça minha foi um espelho, com a madeira queimada. Daí, como eu sempre tive uma ligação com a natureza, preservação, seja no reino vegetal e no reino animal, eu nunca gostei de um pássaro engaiolado ou de um cachorro acorrentado. Certo. Então eu sempre tive essa... Isso dá uma poesia, um pássaro engaiolado e um cachorro acorrentado. Isso dá poesia. Porque as pessoas dizem que amam cachorro e saem com um cachorro numa coleira, tá entendendo? Ele passa e vê um vira-lata latindo, ele começa a latir porque ele está em busca da liberdade. Aquele dali é um vira-lata, não está recebendo a comida de primeira qualidade, mas está com liberdade. Então eu comecei daí a surgir as ideias de, não, eu comecei a fazer peças e apareceu uma cliente que comprou esse espelho. Então, sua primeira cliente? Foi a primeira cliente e daí eu comecei a dizer, não, vou por aqui. Então aqui eu acho que dá para fazer a coisa paralela em busca também de sustentação. Porque aí a realização, né? Esse diletantismo que até então passa a ser profissional, porque ele soma agora também na sobrevivência. Exatamente. E vamos ficar entre nós muito mais prazeroso, né? Porque com certeza. Você faz o que você gosta, o salário emocional, ele fala mais alto. Dá mais prazer. Não é? Com certeza. Como é que funciona o teu processo criativo? Por exemplo, você tem hora para trabalhar, você, determinada hora, você faz aquela peça, ou não, você pode acordar de madrugada e aí deu aquela inspiração, porque acontece muito com jornalista, com um artista, na madrugada viu uma inspiração de um texto maravilhoso, você levanta e vai lá e edita, e digita e para ficar... Como é que funciona esse processo com Cacá Melo? Olha, eu vejo a arte abrange tudo, a poesia abrange tudo. Então, tudo isso sai de dentro.
né, da alma. É uma coisa que é aquilo que você vê. Então, o artista ele tem uma visão holística. Então, ele não vê só um pedaço de madeira, ele não vê só uma árvore, ele vê ela como um todo, com a alma. Sem dúvida. Então, você começa a ver e inspirar naquilo que é que vai dar. Só que hoje eu já tenho uma coisa, já está mais arte do que uma coisa comercial, certo? Obviamente eu tenho um trabalho paralelo, que esse é o comercial, que quando é encomenda eu faço para fazer ambientação. Então aí eu tenho que passar o dia mais no trabalho, focado para isso, né? Fora disso, quando não tem, quando eu acho que eu devo sair para ver, ou em busca de algo para fazer ou criar, pronto. Não tem hora. Não tem hora. A inspiração vem e acontece. Com certeza. E está feito. E você não sai daí, porque essa escada tem história. E você vai saber. É no segundo bloco. Voltamos já já. Porque a história é uma coisa que você busca do passado, que foi presente, para o presente que você vai contar o que realmente significa. Cá Entre Nós está de volta e eu estou conversando com o artista, designer, poeta, Cacá Melo. Cacá, antes da gente falar da escada, que é uma história muito interessante, que elemento, porque sua arte passeia por diversos elementos, né? Aqui é uma coxa de retalho do teu talento, da tua capacidade criativa. Mas que a madeira, você citaria como carro-chefe do seu trabalho? Eu considero o carro-chefe, mas eu trabalho com dois elementos que estão no reino vegetal e mineral. Certo. Tanto eu vejo também a pedra, a coisa bruta, o ferro, né, que se encaixa dentro da madeira, com a madeira, porque ela dá vamos dizer assim, uma riqueza, tá entendendo? Dá um valor na peça. É um casamento, né? É um casamento. E dá uma leveza, né? Então ela tem essa... eu gostaria de voltar um pouco daquele pensamento antigo de que na natureza nada se perde, tudo se transforma, que é uma coisa verdadeira. Então, muita gente perdeu, não quis, não achou, não teve nenhuma, como eu falei, uma visão holística da peça, então descarta, joga fora, tá entendendo? Mas jogou fora a história, uma coisa rica, uma coisa que você está no presente, porque a história é uma coisa que você busca do passado, que foi presente, para o presente que você vai contar o que realmente significa. Então, é aí onde está o segredo. O segredo. Porque acontece muito aqui eu não estou falando mal dos arquitetos, hein, pelo amor de Deus, mas acontece muito modismo dentro da arquitetura, né? E aí, daqui a pouco, uma peça que é tão valiosa e que até valiosa pela história, exatamente por esse ponto que você falou, e que te remonta à infância ou, sei lá, momentos indeléveis da sua memória, e aí, não, mas essa peça a gente pode substituir por outra porque não fica bem e tal. E aí vai perdendo a identidade, fica bonito, um ambiente projetado, mas assim, eu chamo assim muito capa de revista, quando eu vejo uma casa com um projeto frio, né? Exatamente, clean, a casa sem história. Sem história, sem calor. Eu sinto falta do calor. Exatamente. Né? Tem que ter calor.
E calor a gente tem que falar em madeira, porque madeira é que dá calor na casa. Tem que ter algo de madeira e de cor também, né? Fala dessa escada linda, interessantésima. Conta a história dela. Que você, eu nem posso deixar de perguntar isso. Eu sei que qualquer entrevista de Cacá é muito requisitado. Está a primeira vez no Cá Entre Nós para o nosso privilégio. Mas ele é muito requisitado pela mídia nacional. Inclusive, ele tem que contar essa história, mas vai contar para você que é ligadíssimo no Cá Entre Nós. E então, história da escada, Cacá Melo. Bom, Rose, eu tenho que partir do princípio, eu sou virginiano e meu elemento é terra. Uhum. Né? Então, aonde eu vou sempre em busca, eu vou ao interior em busca de conseguir algo. De repente eu vejo, observo alguma coisa, como eu observei essas madeiras que estavam aqui, lá no interior. Elas estavam escorando um galpão. Isso são baraúnas, são madeiras de lei, ipê, sucupira. E foi derrubado esse galpão e eles iam queimar a madeira, iam estragar. Quer dizer, uma madeira que tem mais de 100 anos. Centenário, mais que centenário. Isso. Assim que eu vi, a primeira coisa que veio é a minha escada. Eu estava aqui construindo ainda e estava faltando a escada. Quer dizer, a escada já seria uma outra história. Né? Seria também de madeira, mas seria uma outra história. E quando eu vi essas madeiras, mudei totalmente o projeto da escada. Então, eu comprei, né? E essas são os batentes delas, que você observa que elas estão queimadas, né? Que estava exatamente que eles tinham queimados e eu também para o fogo. Eu disse, não, eu só quero isso aqui do jeito que está. Então, como eu te disse, a gente, tanto no reino animal e no reino vegetal, ela se perde, ela pode se transformar em arte, de uma certa forma. Ela pode também se transformar em arte, como pode também se transformar em combustão, em se perder, é por isso que é tão deixar de existir. Cacá, a informação, né? É tão importante divulgar a importância de uma madeira como essa, porque tem gerações que nem conhecem mais essa madeira e corre risco de não conhecer. Exatamente. Preservar, trabalhar a sustentabilidade com informação, isso é Exatamente. Todo artista devia ser comprometido com isso, toda a mídia devia ser comprometida com essa informação. Há 10 anos atrás, eu tinha na mente um projeto que, como eu estava fazendo espelhos de madeiras queimadas, e me veio esse projeto na cabeça que era o reflexo das queimadas. Só espelhos de madeiras queimadas. Eu fui ao IBAMA para eles me apoiarem nesse projeto, que era um projeto que eu queria levar para todo o Brasil. É um projeto de conscientização. Certo. E eles adoraram, mas só que eles não tinham grana, me falaram que não estavam em condições, disseram, Cacá, fantástico esse projeto, mas infelizmente a gente não pode te ajudar nessa forma. Mas até hoje eu estou ainda com essa ideia, tá entendendo? E gostaria muito que eu conseguisse fazer essa história levar em frente para mostrar, conscientizar as pessoas, né? Porque hoje ainda há pessoas que estão destruindo, queimando, jogando fora, o que é muito rico, né? É verdade. Olha, então você que é empresário da construção, por exemplo, as construtoras que hoje qualquer empresa que apoiar a natureza, que apoiar a reciclagem, que apoiar a sustentabilidade, essa empresa, ela fica bem na foto, né? Todo mundo começa a prestar atenção nela. Então tá aí, você que se interessa por esse projeto interessante de Cacá Melo, é uma parceria imperdível e começa com um exemplo desse, daí vão surgindo outros e todos nós unidos vamos trabalhar para um futuro melhor, né? Para os nossos netos, porque os nossos filhos já estão aí amargando os efeitos colaterais dessa devastação, né? Mas os nossos netos podem ter um planeta bem melhor, né, Cacá? Com certeza, e nós fazemos parte desse reino, né? Que são os 3
que integram a natureza, né? O mineral, o vegetal e o animal. E a gente só vê, tudo se transforma, chega a ser fóssil, mas as pessoas só olham o que é energia e esquecem o que é arte. Isso é aquilo que vai um dia se transformar em energia, é petróleo, mas esqueceram da arte, que você pode também transformar aquilo em arte. Né? E, aliás, falando em arte, eu vou encerrar esse bloco com uma frase muito interessante de Platão. As produções de todas as artes são tipos de poesias e seus artesãos são todos poetas, assim como Cacamelo. Eu volto já já. Eu fui mostrar todos os ambientes e quando eu cheguei aqui, quando terminei, uma dessas disse, isso aqui não é uma casa, é uma poesia. E eu achei aquilo, bateu uma coisa assim, emocionou. E o Cá Entre Nós está de volta. Cacá, a sua casa pode-se dizer que é um portfólio do seu trabalho, né? Aqui tem todos os elementos do seu dia a dia e da sua arte. Destaque alguns para o Cá Entre Nós, assim, são todos tão especiais, eu sei que é difícil, né? Com Mas certeza. vamos começar por um quadro muito interessante, que você já foi também artista de filme. Figurante, vamos colocar assim? Conta essa história. Bom, na realidade, eu morava no Engenho, né? E foi em 65 que Glauber Rocha produziu esse filme do Zé Lins Rego, Menino de Engenho. Só que ele não veio, mas mandou o Walter Liman Júnior, que ele fez com os dois, que ele fez como diretor, para produzir esse filme aqui na Paraíba. E foram convidados os meninos, né, que eram os primos, para fazer esse trabalho. O principal foi Sábio Rolim, que fez o papel de Carlinhos, e teve o moleque Ricardo e vários outros. E estava faltando um, que era o Primo Zé. E o Walter Lima Júnior me viu e achou que eu deveria participar do filme, fazendo o papel do Primo Zé. E eu estava dormindo, eu me acordei, ele me acordou me chamando, me convidando para participar do filme. Como eu nunca tinha trabalhado em teatro, eu nunca tinha estudado em cinema, nada, eu fui. Né? Deu um trabalhozinho, mas deu certo. Participei desse filme. Foi uma honra, né, ter participado de um filme. Sem dúvida. Que foi uma obra-prima. Né? Foi reconhecido, foi premiado, teve um prêmio internacional. E o melhor é o que ele foi buscar a minha infância, porque busca exatamente, o Menino de Engenho era aquilo, era a minha infância. Então a arte já estava traçada no seu destino desde cedo. Então vamos lá, outras peças aqui que você pode destacar para os nossos telespectadores. Bom, tem... primeiro eu tenho um cabideiro que eu fiz, que foi também criado fui buscar lá na infância, que foi de uma canga de boi. Explica o que é canga de boi, eu vou te dizer por quê. Esse programa, ele vai para o YouTube. Então, o mundo inteiro assiste. A gente recebe aí feedback de vários lugares que assistem. Então, na hora que você fala canga de boi, quem está lá, que não é do Nordeste, que não é brasileiro, olha, não precisa nem ser brasileiro, não é do Nordeste, não vai entender o que é. Então, eu gostaria que você explicasse. A canga de boi é uma espécie de uma madeira que é feita em madeira. Ela tem
ela tem o design feito para o lombo do boi, certo, que é colocado no pescoço para guiar o boi, para puxar a carroça. Certo, identifiquei agora. Certo. E de repente surgiu um outro elemento que foi o ferro, que foi grampo, que era para ser colocava no dormente do trem. Dormente é umas linhas de madeiras que antigamente se colocavam e era presa com esses grampos. Quando eu vi esses dois elementos, a canga e o grampo, aí me identificou logo o Cristo crucificado. Aí você tem também o criado mudo, que é tão interessante, né? A história do criado mudo, que ele saiu de companheiro da mesa para companheiro da cama. Exatamente, é porque o criado mudo era um móvel que antigamente eles falavam porque era para levar o prato quente para a mesa principal e eles ficavam ao lado porque eles deixavam o prato quente nesse móvel. Então, eles chamaram o nome de criado mudo. Hoje, as pessoas usam uma mesinha de cabeceira e chamam como criado mudo, mas na realidade não é criado mudo. Você fez ele diferente, né? Você fez uma pintura. Eu adaptei. Eu fiz exatamente um trabalho paralelo agora, que eu estou trabalhando com a pintura na peça, com tema, né? E eu adaptei, eu coloquei gaveta, que você pode ser uma coisa mais funcional, colocar os talheres, uma grade para você colocar também o prato quente, e a bandeja para você servir também. Então, em uma peça só, eu fiz, vamos dizer, um 3 em 1. Na sua visão, que importância tem eventos como o Salão de Artesanato da Paraíba, enfim, voltado mais para a tua área? Sobre o Salão de Artesanato da Paraíba, eu vejo como um salão único, porque mostra exatamente a arte do artista paraibano, né? São os artistas, os artesãos, os artistas. Então ele vai mostrar exatamente a nossa cultura, das regiões, cada um vem de uma certa região, do Cariri, do Sertão, do Brejo, então cada um traz sua cultura, então é perfeito. Então você não é um salão, é uma feira diferente das outras, que você vão ver outras culturas de outros países, de toda a região do Brasil. Essa não, é única da Paraíba. É rentável, dá resultado, eu quero dizer? Dá. As pessoas, os participantes, os artesãos, alguns se queixam porque uns vendem pouco e acham que salão, feira é para se vender. Não. O salão, a feira, é para mostrar o seu produto, para você aparecer no mercado, você ser conhecido. Então você vai ver o resultado depois, porque vão em busca de você. Você vai apenas divulgar o seu trabalho. É o cartão de visita, O cartão de visita, exatamente. Falar em divulgação, como é que você divulga seu trabalho lá fora? Você que já passou aí pelo marketing em tempos passados. Hoje a gente tem um acesso à internet, né? Então a questão eu até criei agora uma fanpage e isso está tendo uma certa... Mas o que é interessante, Rose, é que eu já recebi aqui turistas, né? A agência de viagem veio trazer aqui, olha só, eu achei muito interessante isso, e foram os gregos, chegaram aqui e eles foram conhecer, eles ficaram loucos, encantados com a casa. Então com a nossa cultura. E eles foram observar toda a casa, né? Eu fui mostrar todos os ambientes e quando eu cheguei aqui, quando terminei, uma dessas disse, isso aqui não é uma casa, é uma poesia. E eu achei aquilo, bateu uma coisa assim, emocionou. Essa turista, ela teve um olhar sensível. Porque às vezes acontece, Cacá, de você visitar um artesão, um artista plástico e ter assim a casa e ateliê e você não sentir essa integração. Com certeza. Como é aqui na sua casa. E é tanto que quando eles já estavam saindo, eles foram agradecer ao agente de turismo. Agradeceu por ter trazido aqui. E depois ele me contou. Olha, Cacá, eles me agradeceram porque ele disse que só levavam eles para shopping, para lugares que não tinha nada a ver, sem cultura, sem história.
lugares que não era interessante, e eles adoraram isso aqui. Ah, mas não tem quem não adore. Mas antes de encerrar o programa, eu tenho que fazer uma perguntinha, porque é aquela pergunta assim, bem boba, mas que faz parte do nosso dia a dia. Tem uma madeira, eu não sei qual é, que ela tem um cheiro muito forte, e é um cheiro ruim. Às vezes você entra numa churrascaria, por exemplo, que se usa, aí aquele cheiro. Primeiro eu quero saber, tem uma maneira de você que trabalha com a madeira, de acabar com aquele cheiro daquela madeira ou não? Aquele cheiro é casamento para a vida toda? Olha, Rose, tem uma madeira que eu não trabalho, que chama-se angelim. É o nome dessa madeira. Mas tem um angelim pedra, que é o angelim, que é o angelim, vamos dizer assim, é o legítimo, verdadeiro. É o de lei. Certo. Esse não tem esse cheiro. Mas tem uma outra madeira que eles chamam também de angelim, que tem esse mau cheiro. É verdade. Tem um segredo para acabar com aquilo? Não, infelizmente não adianta passar nenhum produto que ela não tira o odor. É lamentável, né? Porque... Lamentável. Agora, tem uma madeira que ela tem um cheiro altamente agradável, que é o cedro. Né? Essa eu faço questão de não isolar e deixar o cheiro natural, porque já perfuma o ambiente. Exatamente. Olha, Cacá, eu quero te desejar muito sucesso. Dizer a você que fiquei encantada, que isso é mais do que uma gravação, muito mais do que uma entrevista, né? Isso foi um momento marcante para mim, porque aqui tem detalhes que me remontou aí à infância, as minhas brincadeiras no sertão também, elementos como o pilão, né, que você tem ali na entrada, e tantos outros. E dizer a você que qualquer novidade de lançamento que você tiver, sempre que você quiser contar novidade do seu trabalho ou mostrar suas peças, que tem peças que são únicas, não é verdade? E também você faz sob encomenda, o Cá Entre Nós, de portas abertas para você. Eu agradeço, Rose, porque isso aí para mim foi até mesmo, eu vejo como um elogio, eu vejo como um agradecimento muito forte, muito... Eu estou para fazer, eu tenho um projeto de uma exposição, certo? E você será a primeira convidada para participar dessa exposição. Irei com o maior prazer e sucesso absoluto. E você que ainda não veio visitar esse ateliê, venha. Voltamos já já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. E agora Germano Romero te convida para viajar pela rica história e belas paisagens da Áustria. É com você, parceiro. Olá, Rose. Olá, pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje está em Hallstatt, no interior da Áustria. Uma cidade que está no Lonely Planet como uma das 50 pequenas cidades europeias mais bonitas do mundo. E uma placa já nos avisou ali atrás que aqui é para não ter pressa. E aqui estamos em Hallstatt, uma cidade muito importante do interior da Áustria. Hoje um destino turístico bastante procurado por diversos povos e com uma história incrível, porque aqui data de 1000 anos antes de Cristo, quando se descobriu que nestas montanhas, onde a cidade se insere, à beira do lago Hallstatt, havia sal, minas de sal. E isso atraiu os primeiros habitantes
que aqui se instalaram hoje, desenvolveram, e hoje essa cidade é muito importante para o turismo do país. Mesmo datando da pré-história, Hallstatt ainda tem um nível de preservação impressionante. Os vilarejos, as casas continuam preservadas e guardando muita beleza. Uma curiosidade da cidade que merece ser visitada é uma igreja onde eles colocaram os ossos, os esqueletos encontrados em um cemitério pré-histórico e ainda preservados pelo sal, porque a história daqui, como já dissemos, gira em torno das minas de sal. Há muitas maneiras de você descobrir e explorar Hallstatt, tanto pelos lagos, tem passeios e turnês de bote, de barco, como pelo funicular, que vai até lá em cima no topo da montanha e você desce pelo bosque com placas contando a história da cidade. É bem interessante esse passeio. Além de que é uma oportunidade rara de você conviver com a antiguidade misturada com a modernidade do turismo atual e lojas de souvenir interessantes, inclusive com itens que se relacionam com a história da cidade, com até compra de sais de banhos especiais. É bastante rica a cultura de Hallstatt, até mesmo que você pode ver nas enciclopédias bastante referências sobre esta cidade. Outra peculiaridade desta cidade foi que na Segunda Guerra muitos quadros de pintores famosos foram confiados aos mineiros do vilarejo para que eles guardassem nas minas com receio de que essas obras fossem destruídas. Então quadros de Rembrandt, Renoir, Vermeer, pintores extremamente, obras caríssimas, foram aqui guardadas e depois recuperadas porque era um local realmente seguro. Hallstatt pode figurar, sem sombra de dúvida, como um destino muito interessante para o turismo histórico, cultural e paisagístico. A vantagem de se hospedar em Hallstatt é que o turista dispõe de uma diversidade de pousadas, hotéis, pensões e até apartamentos para alugar na margem deste lago, com uma paisagem exuberante à sua frente e equipados com lounges e decks muito confortáveis, muito aconchegantes, e fazendo de Hallstatt mais um motivo para as suas férias, as suas viagens de relax. Realmente uma coisa incrível essa quantidade de opções para se hospedar aqui nesta cidade. Se você optar por vir a Áustria de carro, a vantagem é poder dar essas paradinhas na margem das estradas, nessas montanhas cheias de pinheiros, cachoeiras, riachos. Você dá sua paradinha, desce, toma até um pouco dessa água mineral cristalina, com uma temperatura deliciosa, muito verde. No outono a floresta começa a ter outras cores, as folhas vão ficando avermelhadas, amareladas e caem, esperando o inverno que vem para deixá-las todas branquinhas. Uma boa dica para experimentar a culinária austríaca é pedir aqui no restaurante do Hotel Heritage um filé de peixe do lago. Como o hotel fica, a cidade toda fica na beira do lago de Hallstatt, então os peixes fresquinhos estão disponíveis com a gastronomia local, muito bem preparados, vale a pena. Hallstatt fica na região dos lagos, perto dos Alpes austríacos, e mesmo nas estações amenas, como no meio do outono,
você pode se surpreender estando de carro, passeando por essas estradas, com essas paisagens já cobertas de neve, já com prenúncios de um inverno. E você tem inclusive estâncias de inverno aqui para se hospedar, para passar alguns dias, desfrutando dessas cenas aconchegantes e bucólicas que o interior da Áustria pode lhe proporcionar. Ao cair da noite, Hallstatt parece ficar mais bonita, porque a luminosidade se reflete no lago e nessa arquitetura toda de madeira, cheia de chalés aconchegantes. Nem a chuva que cai agora tira a beleza dessa cidade. E aqui encerramos o nosso Parada Obrigatória nesta encantadora cidade no interior da Áustria, histórica e muito bonita. Aqui a gente pode sentir a influência que houve no Brasil dos austríacos, dos alemães, nessa arquitetura de madeira, cheia de graça, muito presente no sul do nosso país. Hallstatt tem uma atmosfera realmente interessante. Obrigada, Germano, por mais um show de turismo internacional com exclusividade para o Cá Entre Nós. E a você de casa e a você que nos assiste pela internet, muitíssimo obrigada pela sua companhia e temos um novo encontro. Terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna... Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.